Como a energia ela está muito relacionada à química, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os principais tipos de energia. Primeiramente, as energias elas são basicamente divididas em duas classes, né? Então, nós podemos chamar as energias que nós chamamos potenciais e as energias cinéticas. Uma energia potencial, a gente pode dizer que é aquela que está armazenada na matéria em virtude da sua posição. E enquanto a energia cinética ela estaria associada ao movimento, né, que poderia ser de matéria ou também de não matéria, né, como é o caso dos fótons lá da radiação eletromagnética. Então nós podemos dizer que a primeira, né, ela estaria ligada, digamos, ao potencial que algo teria para entrar em movimento, enquanto a outra, né, seria quando esse objeto, né, ou algo já está em movimento. Iniciando então pelas energias do tipo potencial, nós temos a energia potencial mais conhecida, que é a gravitacional. Essa energia ela é armazenada no objeto devido à posição que ele teria no campo gravitacional, né? Ela depende tanto da massa quanto da distância relativa entre os corpos, né, que estão sendo analisados. A gente pode facilmente visualizar nesse vídeo que está apresentado no slide, né, onde ele simula um campo gravitacional, né, conforme a teoria do espaço-tempo lá de Einstein, e esse campo ele é formado por partículas carregadas. Então, o que a gente observa? Que essa carga que tem maior massa, né, que é a que está em azul, ela vai gerar uma maior deformação nesse campo. O que geraria então um potencial para o movimento das outras partículas, que são as vermelhas. Nesse caso do exemplo, essas partículas elas têm cargas opostas, né? Então, por esse motivo, elas seriam atraídas entre si, né? O que promoveria, no caso, esse movimento para baixo, né? Devido a essa deformação que a carga maior promoveu no campo. Bom, depois nós temos a energia elástica, né? Então, essa energia, ela pode ser armazenada somente em sólidos, né? E ela é armazenada quando esses sólidos, eles são submetidos a uma determinada força de tração, que seria o puxar, digamos assim, ou de compressão, né? Quando o material, então, ele tem uma grande capacidade de armazenar essa energia, ele vai ser deformado inicialmente pela força que a gente está aplicando, né? E ele é capaz depois de voltar ao seu estado original, né? Quando nós retiramos essa força, né? Essa carga, e ele retorna essa força que foi aplicada para o ambiente, né? Um exemplo clássico seria de uma mola, como está aí no slide, onde quando ela é tanto tracionada ou comprimida, né, ela depois se movimenta no sentido oposto, né, quando a gente retira a carga. Sobre essa energia nós falamos bastante sobre ela, né, ela é bastante importante na parte lá de ciência dos materiais, né? Então, nós temos a disciplina de introdução à ciência dos materiais, onde nós vamos falar bastante dessa energia, ou da capacidade elástica, né, dos materiais. Com relação, então, à energia elétrica, nós podemos dizer que ela seria, digamos, associada, né, ao potencial que as partículas carregadas elas têm em entrar em movimento, né? Da onde viria esse potencial para o movimento? Devido à interação eletrostática entre as cargas. Então, nós sabemos, digamos assim, que as partículas que elas têm uma carga igual, digamos, né, duas partículas positivas ou duas negativas, elas sofrem repulsão entre si devido, né, a essa carga. Assim como partículas que têm cargas opostas, elas têm uma atração entre si, né? Então, essa questão da repulsão e da atração seria uma capacidade, né, de gerar, ou teria uma capacidade de gerar um movimento. No exemplo que nós temos ali, ele mostra uma corrente elétrica, né, que é gerada pelo movimento de elétrons nesse caso. Ali, né, teríamos então um material condutor, né,
E a partir do momento em que há uma possibilidade, digamos, do movimento, né, de um primeiro elétron, nós poderíamos dizer que os demais, né, devido a essa repulsão contínua, eles vão tentar ocupar esse espaço vazio que foi gerado por esse primeiro elétron, e devido a essa repulsão, eles vão consecutivamente se empurrando, digamos assim, né, entre aspas. Eles vão se empurrando continuadamente pela repulsão, e é isso que geraria, então, essa corrente. Com relação à energia química, então, nós podemos dizer assim que quando nós fazemos ligações, né, entre átomos para gerar as moléculas e tal, né, imaginem que para que eu faça essa ligação, eu precise aproximar esses átomos, né? Como as eletrosferas, elas teriam a mesma carga, digamos que é uma carga negativa, né? Imaginem que eu preciso, de fato, né, fornecer uma certa energia para que aquela ligação aconteça, né? E aí os átomos, né, no caso, se ligam e as moléculas elas são geradas. Então, essa energia química seria essa energia que é armazenada nos átomos e nas moléculas, né, quando eu realizo uma ligação química. Quando que eu libero essa energia química? Né? Por meio das reações químicas, ou seja, principalmente quando nós temos ligações químicas que são quebradas, né? Não significa que quando ligações se formam também não seja liberada energia, mas principalmente quando elas se quebram, nós temos a liberação de energia. Nos seres vivos, né, que teriam um exemplo ali de um corpo humano, digamos assim, essa energia química ela é a responsável por toda a manutenção do nosso metabolismo, né, para a questão do nosso crescimento, ou que a gente tenha capacidade de exercer alguma força ou entrar em movimento, né? E toda, no caso, essa energia que nós teríamos, ela estaria contida, então, nas moléculas dos alimentos, né? Então, quando nós nos alimentamos, essas moléculas ali que estão nos alimentos, elas têm as suas ligações químicas quebradas, né? Elas acabam emitindo alguns tipos, né, de energia, no caso como energia radiante, que nós vamos ver mais para frente, energia térmica também, né, por isso que nós temos o aquecimento do nosso corpo, e também a questão da energia cinética, né, então ela possibilitaria, digamos, que nós entrássemos em movimento. Então, vejam que nós temos, né, uma energia associada, né, a esses átomos e moléculas, porque eles fazem ligações químicas entre si. Agora, então, a respeito da energia nuclear. Nós temos uma diferença que é fundamental, né, entre a energia química e a energia nuclear. No caso da primeira ali que nós vimos, né, essa energia química, ela seria lá aquela energia que é armazenada no átomo, né, e que é a que mantém os átomos ligados entre si por meio das ligações químicas. Agora, quando nós falamos de energia nuclear, nós já estamos falando, né, da energia que mantém os núcleos dos átomos estáveis, né? Ou seja, você vai liberar essa energia somente quando você promover uma alteração no núcleo de um átomo. Então, se a gente considerar, né, que o átomo ele apresenta vários prótons, e a gente sabe que eles se repelem, né, simultaneamente, porque eles são todos de carga positiva, imagine que a energia que eu preciso para manter esses prótons muito próximos para formar esse núcleo é extremamente alta. Por causa desse motivo, né, por tanta energia que eu preciso para formar esse núcleo, a energia que é liberada nessas reações nucleares, ela é extremamente alta, né? E como a gente pode observar justamente nos armamentos nucleares, né? Então, a liberação, digamos assim, dessa energia nuclear, essa energia contida ali nos núcleos, ela vai acontecer principalmente, né, não só por esses meios, né, mas principalmente por meio da fissão nuclear e da fusão nuclear. Então, ali vocês têm duas imagens que mostram esses dois fenômenos. Então, no primeiro caso, que é a fissão, a gente precisa
bombardear, né, no caso, um núcleo com um nêutron. Quando esse nêutron ele atinge o núcleo ali do meu átomo, ele tem uma força suficiente para separar esse núcleo em dois outros núcleos, tá? Não necessariamente dois núcleos iguais, né? Mas então cada núcleo teria um certo número ali de prótons e nêutrons que foi proveniente do núcleo inicial. Já quando nós temos a fusão nuclear, é quando nós temos dois núcleos individuais e nós acabamos fundindo esses núcleos, né? Ou seja, nós vamos formar um novo núcleo com uma maior massa a partir dos dois primeiros. Inclusive, essa reação, né, de fusão nuclear é a principal reação que acontece nas estrelas. E ela é justamente responsável por toda a abundância que nós temos de elementos químicos na natureza, né, ou no universo. Porque, no caso, lá nas estrelas, vários desses núcleos, né, eles estão sendo fundidos e aí nós geramos, né, uma infinidade de átomos distintos, como nós já estamos vendo, né, nessa disciplina. Então, a diferença fundamental dessas duas seria isso, né? Uma delas, nós estamos trabalhando somente, né, com a parte ali de ligações químicas, que elas são feitas, né, principalmente por interação ali das eletrosferas, mas não mudamos nada no núcleo dos átomos. E já na reação nuclear, nós estamos mudando o átomo substancialmente, né? Estamos modificando, inclusive, o tipo de elemento químico que nós estamos trabalhando. Com relação, então, à classe das energias do tipo cinética, né? Aquelas associadas a um movimento. A primeira, nós temos a energia cinética dita mecânica, né? É aquela, então, que está associada ao movimento macroscópico dos objetos, ou seja, um carro se movimentando, uma pessoa, né, e assim sucessivamente. A energia radiante, nós vamos falar bastante dela, né, que é a energia aquela contida lá ou proveniente das radiações eletromagnéticas. Essa energia ela vai estar associada principalmente ao movimento dos fótons, né? Então nós já falamos um pouquinho sobre eles. Então esses fótons eles acabam se movimentando, né, por meio das ondas eletromagnéticas, e essa energia radiante é devido a esse movimento desses fótons, tá? Essa energia radiante ela sempre vai ser emitida por todos os corpos, né, ou toda a matéria que tiver ou estiver numa temperatura superior ao zero absoluto, né, ou seja, a partir do 0 Kelvin. Então, a partir do momento que nós observamos, né, um primeiro movimento atômico, esse átomo ele já estaria emitindo essa energia radiante, tá? A quantidade dessa energia radiante, a gente pode avaliar ela pela frequência, no caso, a frequência da onda eletromagnética. Então, como vocês têm ali na imagem, tá? Nós temos os tipos de radiação eletromagnéticas existentes. Então, começando lá mais à direita, né? Pelos raios gama, que são principalmente liberados, digamos assim, né, emitidos nas reações nucleares. Raio X, que nós já ouvimos falar, ou ultravioleta, né, que é o UV, que a gente sente muito lá a questão do Sol, né, emitindo essa radiação UV. A luz visível, né, que é o que permite que a gente enxergue todas as cores, né, do ambiente. O infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Então, essas seriam as radiações eletromagnéticas. O que a gente observa? Que essas mais à direita ali, que são os raios gama, né, vejam que a frequência da onda é muito alta, né? Ou seja, existem vários picos, né, digamos assim, dessa onda muito próximos, tá? Isso faz com que a quantidade dessa energia radiante seja muito maior. À medida que nós vamos indo, né, para aquelas ondas ali mais à esquerda, vejam que a frequência da onda ela diminui e aumenta o comprimento da onda, né? Isso faz com que essas radiações ali sejam consecutivamente menos energéticas, digamos assim, né? E com um menor potencial
para afetar, por exemplo, as nossas células, tá? Para finalizar, nós temos a energia térmica, né? Então, essa para nós aqui na química é uma das mais importantes. Então, essa energia térmica ela estaria associada ao movimento atômico, tá? Ou seja, o movimento que nós temos, né? Vibracional, rotacional ou translacional, tanto das moléculas quanto dos átomos e também das partículas subatômicas, né? Essa quantidade aí de energia térmica que teria uma substância, ela é medida pela sua temperatura. Então, isso significa que quanto maior a temperatura que eu tenho de uma substância, maior seria esse estado vibracional, né, das moléculas e dos átomos. Para nós, essa energia ela é principalmente importante aqui na química porque ela afeta a magnitude, digamos assim, das interações intermoleculares. Então, seria ela, digamos, a principal responsável pela mudança do estado físico da matéria, né? Então, ali na ilustração, por exemplo, né, nós temos um sólido, digamos, próximo a uma chama. Então, nós podemos verificar, por exemplo, que a energia térmica que é proveniente, né, da reação ali de combustão que aconteceu para gerar essa chama, ela vai ser parcialmente convertida em energia radiante, né? Então, aquela das reações, das radiações eletromagnéticas. Essa energia radiante, ela vai transferir quantidade de movimento, né? Lembram lá que a gente falou, né, da questão da transferência da quantidade de movimento na aula anterior. Então, essa quantidade de movimento lá das radiações eletromagnéticas, ela é transportada para as moléculas do ar, principalmente. E essas moléculas do ar, elas começam então a se agitar também e elas transferem novamente a quantidade de movimento que elas adquiriram para os átomos do sólido. Quando os primeiros átomos ali do sólido, né, eles começam a se agitar, eles também consecutivamente vão transferindo esse movimento vibracional, né, até que todo o material ali seja aquecido, por exemplo, né. Então, aí nós observamos que esse estado vibracional de todos os átomos ali, ele é refletido na forma dessa energia térmica, ou seja, do aumento da temperatura dessa substância, tá? Então, basicamente, essa aula ela foi para mostrar para vocês alguns exemplos de energia, né? E algumas formas, digamos, de conversão entre essas energias, tá? Espero que vocês tenham aprendido algo e nos vemos na próxima.